Deus de poder e de graça, Deus de vida e de unção, que habita neste lugar, que ouve a nossa oração, que nos ajuda, Senhor, no momento de súplica, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai, Senhor, falar, Senhor, conforme a Tua palavra. Vem, Senhor, enriquecer nosso coração com a Tua mente, Senhor. Deus de poder e misericórdia, capacite cada um de nós, ó Pai. Abençoe Teus filhos, ó Pai, Senhor. Capacite a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa boca. Deus de poder e glória, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa bênção, por essa unção, Senhor, Deus de poder e misericórdia. Te pedimos, ó Pai, reclamando, ó Pai, Senhor, fale, Senhor, como a Tua palavra, e o Senhor vai ter a Tua misericórdia. Te pedimos que nós ficamos hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, eu posso aceitar? Glória a Deus, eu abençoo aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus Cristo. E diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou na cruz, desprezando a afronta, aceitou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tiverem nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos revericiamos. Não vos suporteis muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, um pouco de tempo nos corrigiu, como lhe bem parecia, mas este para nós proveito, para sermos participantes da santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão é tristeza, mas também depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Até aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que palavra, né, Senhor? Glória ao Senhor, que o Senhor nos mandou aqui nessa noite, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos é proposta. O Evangelho foi proposto, o Evangelho foi ensinado, o Evangelho está à nossa porta,
glória a Deus, aleluia, nos foi proposto. E daí nós devemos seguir esta carreira constantemente. Por quê? Glória a Deus, aleluia. Nós deixamos o embaraço desse mundo, deixamos o pecado para trás, mas Ele não nos deixou. O pecado está ao nosso derredor, está à nossa volta, nos corroendo e nos embaraçando. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós devemos constantemente olhar para nós e correr para Cristo, para que o pecado não nos alcance. Glória a Deus, aleluia. Sempre o que? No versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Glória a Deus, porque Ele é o autor da fé. Glória a Deus, aleluia. E também o consumador da fé. Por que consumador? Porque Ele que foi consumido pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor e Salvador de Cristo. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta desse mundo, a dificuldade de chegar na cruz, desprezando a dor. Glória a Deus, aleluia. Assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Considerai, meus irmãos, pois isso, aquele que suportou tais contradições de nós, pecadores, aquele que suportou todo o nosso pecado, todo o nosso fardo, tudo aquilo que nós merecíamos, tudo aquilo que nós éramos condenados, Ele suportou sobre si, sendo Ele inocente, sendo Ele dono de todo o céu, sendo Ele dono de todo o poder, de toda a glória. Glória a Deus, aleluia. Olhando para Ele, nós dizemos assim: Ele venceu, Ele conquistou. Olhando para Ele, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Glória a Deus, aleluia. Está difícil? Olhe para Jesus. Está doendo? Olhe para Jesus. Glória! Senhor, é difícil, olhe para Ele. Glória a Deus, a caminhada é longa, olhe para Ele. Glória a Deus, aleluia, está chorando, olhe para Ele. Glória a Deus, aleluia, está faltando pão, olhe para Ele. Vai pegar a glória. Quando tudo estiver contra nós, olhe para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ainda não resistes até o sangue, combatente contra o pecado. Glória a Deus, aleluia. Temos que nos encher de ânimo, de força, para assim resistirmos até o sangue, combatendo contra o pecado. Contra o pecado do vizinho, contra o pecado do nosso irmão, contra o pecado daquele que está ao nosso lado. Não. Contra o nosso pecado, glória, contra nós mesmos, contra o nosso ego, contra a nossa soberba, contra a nossa vontade de fazer tais coisas, eita glória, eita. E já vós, esquecendo a exortação que argumenta convosco como filhos, glória a Deus, aleluia, porque Ele nos tomou para ser filhos. E tomando essa exortação, essa palavra do próprio Deus, que somos filhos, nós devemos nos agarrar a ela e ouvir isso aqui, ó. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por Ele for repreendido. Glória a Deus, aleluia. Não desprezes a orientação do Senhor, não despreza a correção do Senhor. Muitas vezes a correção vem através da palavra, de doutrina. Outras vezes a correção vem através de provas. Outra vez a correção vem através de lutas. Glória a Deus, aleluia. Porque quando o pai bate no filho, dói. Porque quando a chanelada bate na perna, dói. E essa nós devemos também suportar. Porque é para nos corrigirmos, era para mudar a nossa rota. Porque muitas vezes escolhemos o caminho errado. Seja, imagine um bando de ovelhas seguindo o seu pastor. Muitas vezes ela tenta olhar um passo mais verde, mas cheio de erva daninha, cheio de pedra, cheio de pedregulho, e muitas vezes ela se desvia para lá. Vem o seu bom pastor, glória a Deus, com uma vara nas suas pernas, dá-la, e ela encaminha novamente para o caminho que Ele
guia, glória a Deus, aleluia, e com sua vara, glória a Deus, ele açoita, mas com o seu cajado, ele guia para o caminho a qual que se deve seguir, glória a Deus, aleluia, assim também é o nosso Pai, porque é o versículo 6, porque o Senhor corrige quem? A quem ama, e açoita a qualquer um que recebe como filho, glória a Deus, aleluia. Temos isso por certeza. Haverá momentos que teremos escolhas na nossa vida e que nós faremos errada. E o Senhor nos corrigirá para tomar o rumo certo. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes na nossa vida nós iremos para direções opostas. Mas o Senhor nos colocará no caminho. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele nos ama e quer nos levar ao caminho seguro. Quer nos levar ao abismo. Quer nos levar aonde Ele está. Glória a Deus, aleluia. E olha o que diz o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que é o pai não corrija? Glória a Deus, aleluia. Que filho que o pai não corrige? Que filho o pai não ensina? Glória a Deus, aleluia. Imagine nós como pequenas crianças, glória a Deus, aleluia, que não sabem o que quer, que não sabem o que necessita, porque nós teremos o que o mundo dá. Glória a Deus, aleluia. As crianças querem fazer qualquer coisa, mas o pai está ali para ensinar o que é bom e o que é ruim, o que sustenta e o que não sustenta, glória a Deus, o que comer e o que não comer. Glória a Deus, assim é o nosso Deus. Além do que, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciamos. Nós tivemos nosso pai, nossa mãe, que nos corrigiu, que nos açoitou, nos colocou no caminho certo, e mesmo assim nós os reverenciamos. E nós reverenciamos, nós honramos eles, nós agradecemos eles por nos terem ensinado o caminho, glória a Deus, aleluia, do jeito humano, do jeito carnal que é, glória a Deus, cheio de pecado, cheio de erro, como os pais carnais são, glória a Deus, aleluia. Não nos rejeitamos, nós rejeitamos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos para conviver. Se nós honramos os nossos pais aqui na terra, quanto mais nosso Pai Celestial, glória a Deus, Ele que é perfeito, que é imutável, que é santo, que é puro, glória a Deus, que nos criou, que nos formou, que conhece as nossas entranhas, o funcionamento do nosso corpo, que conhece como nós devemos andar, que conhece como funciona a nossa sinapse, a nossa mente, como ela funciona, glória a Deus, aleluia, de cada jeito que muitas vezes por atitudes ou por escolhas erradas podemos até atrapalhar o funcionamento da nossa mente, glória a Deus, aleluia, ou com certos tipos de estímulos nos fará mal, outros nos fará bem. Deus sabe, Deus entende, glória a Deus, aleluia. Por isso devemos aceitar a sua correção, não com ira, não com rebeldia, porque se nós não aceitarmos, olha o versículo 10, porque aqueles que na verdade por pouco tempo nos corrigiam, como lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, correção produz em nós, glória a Deus, aleluia, um fruto pacífico, de paciência, de justiça, que exercita em nós, glória a Deus, aleluia, para que possamos muito mais nos aproximar e parecermos com o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Portanto, tomai a levantar a mão, cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manjada não desvie inteiramente, antes seja sarada. Se limpais, como todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Cristo. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhum
nenhuma raiz de amargura brotada nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja nefasto ou profano como Esaú, e por uma refeição vendeu o direito da sua primogenitura. Porque bem sabeis que, queremos ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Glória a Deus, aleluia. Não sejamos como Esaú. Glória a Deus, aleluia. Não nos vendemos a nossa primogenitura. Não vendemos a nossa ocupação no céu por nada neste mundo. E não nos privamos da bênção e da graça de Deus. Porque quando aqui acabar, glória a Deus, aleluia, no inferno não adiantará chorarmos, glória a Deus, arrependidos pelos nossos erros. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos quiserem se aprofundar mais nesse capítulo, leiam o resto do capítulo, até o versículo 29, como se aprofunda, glória a Deus, esse texto, glória a Deus, aleluia, na obediência, glória a Deus, aleluia, e no louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A hora está se avançando, glória a Deus, aleluia, o Senhor.